Pronto. Muito obrigada. É muito bom ter universitários para nos ajudar nessas partes. Vamos lá. Então, vamos lá. A nossa maratona vamos dizer assim, um iniciozinho da jornada. É aquele despertar, é aquele start, né? É o comecinho dos primeiros passos, é o desempacar. Eu acho essa palavra ótima, porque, na verdade, quando a gente está no começo da nossa jornada de autoconhecimento, a gente está empacado. A gente acabou de descobrir que a gente está perdido, e aí a gente fica meio que nem cego no tiroteio, sem saber para onde ir. Então, a maratona vem para desempacar vocês. Nesses 2 dias, eu vou fazer prática para que vocês consigam começar a caminhar, enxergar um pouquinho mais à frente e entender quais são os primeiros passos. Esse é o nosso objetivo aqui, né? E é muito importante, eu gosto muito dessa frase, ser você em sua essência é o seu maior propósito de vida. E nós vamos falar mais disso por aqui hoje. E agora, passa. O slide travou. Aí. O que nós vamos, então, ver hoje? Né? Hoje e amanhã, no objetivo aqui, é a gente iniciar esse despertar, né? Porque só acordar já não é mais suficiente. A gente precisa, de fato, despertar, né? Dar aquele acorda menina da Ana Maria Braga. Despertar a consciência para tudo que você precisa compreender, a clareza que você precisa ter do que está te impedindo de ser e de viver a vida que você tanto deseja viver. Se existem pessoas que hoje vivem vidas, né, plenas, abundantes, prósperas, é porque todos nós somos capazes de ter a mesma vida, de viver a mesma vida. Não igual, mas a prosperidade, a abundância, a plenitude para nós. Então, se hoje você não está vivendo essa vida, é porque existe algo que está te impedindo. Então, nós vamos tentar identificar o que é que está te impedindo. Então, nosso objetivo aqui é trazer clareza, é trazer de fazer um diagnóstico para que você possa, então, traçar o seu caminho e entrar em movimento, dar os primeiros passos para você começar a caminhar rumo à sua reconexão com a sua essência, a se reencontrar com quem você é de verdade, né? Todos nós viemos ao mundo para ser quem somos, e aí a gente se perde no caminho. Nosso objetivo aqui é te ajudar a reencontrar, tá? Pelo menos começar. E aí, pode ser que você esteja naquele momento basta, e é muito importante que você esteja. O momento basta, ele é importantíssimo, porque é aquele momento que você não suporta mais. Porque durante muito tempo da nossa vida, a gente tolera, a gente suporta, a gente sabe que tá ruim, mas a gente aguenta, a gente vai aguentando, a gente vai suportando, né? E chega aquele momento basta, aquele limite em que você não dá mais. E aí cada um tem o seu basta. E eu espero que você hoje, se você ainda não tenha percebido qual é o basta que você quer dar na sua vida, talvez agora, nesse exato momento, seja a hora de você pensar o que é que você não suporta mais. O que é que você não aguenta mais viver, carregar, pensar, agir, que está assim te sufocando porque já chegou no seu momento basta. Então, basta de desistir dos seus sonhos, basta de deixar tudo que você quer para depois, né? Basta de ficar recomeçando, desiste, recomeça, desiste, recomeça, desiste, recomeça. É um dispêndio de energia muito grande, é uma frustração enorme, né? Que rouba a nossa energia, a nossa paz. Então, chega de ficar tentando caber em lugares, em padrões que não te representam. Chega de ficar tentando agradar as pessoas para se sentir aceita, chega de tentar ficar cabendo em lugares só para poder sentir um pouco de reconhecimento, né? A gente tem que entender que nós somos suficientes, que nós somos capazes de nos sustentar naquilo que nos falta. Então, chega, né, de ficar se podando, se limitando para caber nos lugares que não te representam. E chega de não ser você. Principalmente, chega de não ser você. A gente precisa, esse basta é para todas, né? Não dá mais para a gente continuar não sendo quem a gente é de verdade, né? E vamos, então, parar com isso, né? Anota aí, se você tem algum basta, esse foi alguns bastas gerais, se você descobriu, sabe qual é o seu basta, escreve aí, basta de, começa aí, já começa a ferramenta, já começa por aí na prática. Quem já está comigo sabe que tudo comigo é papel e caneta, né? Que a transformação acontece no fazer, né? No agir.
E por onde, então, que nós vamos começar a nossa maratona? Começar identificando, né? A gente precisa gerar consciência do que é que está acontecendo para, então, traçar uma estratégia e mudar aquilo que a gente precisa mudar na nossa vida. Então, o primeiro passo é identificar, fazer um diagnóstico, né? Depois é ter clareza, porque muitas pessoas sabem que querem mudar, desejam uma vida melhor, mas não têm clareza do que é melhor para você, né? O que você quer viver. Muitas vezes a pessoa sabe que não quer viver, mas o que quer viver não sabe. Então a gente vai trazer clareza para aquilo que você quer e não para aquilo que você não quer mais. O seu basta já foi dado. Agora o que é que você quer? Qual é a vida que você quer viver de fato, né? Daqui para frente. Aquela que você está deixando, né? Que você foi abandonando e foi, enfim, né? Deixando a vida te levar. Definir uma meta estruturada, né? Porque sonho, quando fica só no campo mental, só no imaginário, ele permanece sendo sonho, né? Então, para ele acontecer, a gente precisa tornar esse sonho meta, e meta fazer planejamento e traçar a estratégia para chegar lá. A gente tem aí o apoio do universo, a gente tem o apoio do pensamento positivo, a energia está a nosso favor, mas a gente precisa agir também. Então, definir uma meta estruturada é fundamental para a gente parar de ficar desistindo pelo caminho, parar de ficar recomeçando. E aí, traçar o caminho e começar a caminhar. Tirar energia e motivação para entrar em ação e para não parar na metade do caminho, né? Que é o mais importante, porque muitas começam e param, né? Esse é um padrão da maioria das pessoas. Então, entrar em movimento e começar a caminhar. Então, é isso que nós vamos fazer aqui hoje e amanhã, fazer esse processo para que a gente possa entrar em movimento e começar a caminhar rumo àquilo que você vai definir que é a vida ideal para você viver. E aí, eu quero começar falando um pouquinho de mim. Sei que todo mundo, ou a maioria que está aqui agora, já me conhece, mas eu quero falar um pouquinho da minha história. Não de mim especificamente, mas da minha história. O que aconteceu para eu chegar onde eu estou hoje, né? Essa é uma foto minha, 7 anos atrás. Uma cara de pseudo-felicidade, né? Bastante acima do peso. E com aquela cara, tipo, onde estou, né? O que estou fazendo aqui? Nesse momento, eu estava completamente perdida de mim, mas não sabia ainda. Eu ainda não tinha consciência de que eu estava perdida, porque eu vivia num fluxo altamente enlouquecedor. Eu trabalhava em 3 empregos diferentes, eu passava 10 horas dentro de escola, 2 horas em locomoção, ainda atendia clientes à noite, trabalhava fim de semana fazendo feira de eventos, porque eu trabalhava com uma marca de roupa, e não tinha vida. E ainda cuidava da minha casa sozinho, do meu filho sozinho, do meu marido sozinho, porque na minha cabeça, na crença com a qual eu fui criada, toda mulher nasceu para dar conta disso tudo. É função da mulher, na minha cabecinha de antes, dar conta de tudo. Então, eu não aceitava ajuda. Eu não achava que ninguém conseguiria ajudar, ninguém ia fazer tão bem feito quanto eu. Então, só eu era capaz de cuidar da minha casa, só eu era capaz de cuidar do meu filho, de cuidar do meu marido, de trabalhar em 3 empregos e fazer tudo aquilo ao mesmo tempo e, logicamente, me deixar de lado, porque não sobrava tempo nem energia, né, para cuidar de mim. E esse ritmo alucinante culminou, né, numa baita doença, né? E eu acabei desenvolvendo uma doença grave, que é a fibromialgia. O resultado de toda essa maluquice, de toda essa maratona que eu vivia, foi a doença. E eu fiquei literalmente de cama. Eu caí, né, literalmente de cama. Eu não conseguia sequer escovar os meus dentes, pentear os meus cabelos sozinha, porque eu não tinha como sustentar uma escova nas mãos. Tamanha era a dor que eu sentia. E aí aquela pessoa que achava, né, que controlava tudo, que todo mundo dependia dela, que se ela não fizesse, ninguém mais faria, simplesmente caiu do cavalo, né? Foi o meu momento fundo do poço. E eu falo que o melhor lugar para a gente estar é o fundo do poço, quando a gente deseja uma transformação, porque aí você não tem mais para onde cair. Você já chegou no fundo do poço. Ou você sobe, ou você sobe. Você não tem mais para onde descer. E aí, esse foi o meu momento fundo do poço, porque tudo que eu acreditava ser verdade na minha vida caiu por terra.
Então, eu acreditava que todo mundo dependia de mim, e aí eu deitada numa cama dependendo das pessoas, a vida de todo mundo seguiu normalmente, ninguém deixou de viver, porque a Raquel não estava lá para fazer o que eu fazia antes, né? E aí muitas verdades foram caindo, né? Foram sendo jogadas na minha cara. Era soco atrás de soco, tapa atrás de tapa, e eu fui despertando. E aquilo que, teoricamente, né, que era para ser o fim, uma doença que não tem cura, né? A fibromialgia, ela não tem cura, ela é uma síndrome de dor incapacitante, que eu vou ter que conviver com ela para o resto da vida. E aquilo que para mim poderia parecer uma sentença, na verdade, foi a minha salvação. E não é demagogia, não é hipocrisia, foi de fato a minha salvação. Foi por conta de cair, de simplesmente não poder mais fazer coisas básicas, foi que eu percebi que eu estava andando completamente na contramão da vida, que eu estava fazendo tudo errado. E aí, quando eu decidi, bom, eu tinha duas escolhas, né? Ou eu ficava lá no fundo do poço me lamentando, ó céus, ó Deus, ó azar, eu só tenho 33 anos, o que vai ser de mim, né? E agora? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ter, né, cuidar dos meus filhos? Em vez de eu ficar, eu até fiquei, tá? Não vou negar que eu fiquei ali uma semana, duas nessa lamentação, mas eu tomei a decisão de, não, peraí, então o que eu preciso fazer para sair dessa situação? Eu não posso, né, assinar meu atestado de óbito agora, né? Na verdade, eu tinha 32 anos, 33 eu tive a minha filha. E eu falei, não dá para ficar nessa daí. E aí eu decidi recomeçar, decidi buscar. Só que eu não sabia nem o que eu estava buscando. E quando eu percebi que eu precisava cuidar melhor de mim, eu não sabia mais nem quem eu era. Eu não sabia responder questões básicas sobre mim mesma. Eu não sabia qual era meu hobby, meu lazer, qual era o lugar que eu mais gostava de ir, a comida preferida. Tudo que eu achava que eu gostava era, na verdade, a comida que meu filho gostava de comer, o lugar que meu marido gostava de ir, era tudo pelos outros. E não era mais por mim. Não era mais meu. Eu não tinha o meu lugar, eu não tinha a minha comida, eu não tinha o meu lazer, que era meu. E não tem nada de errado você compartilhar a vida com outras pessoas, mas você precisa ter o seu também. E eu não tinha mais o meu. O meu havia se perdido pelo caminho. E aí veio um outro fundo do poço. Eu disse que na hora que eu estava começando a subir, eu caí de novo, porque pronto, cadê eu? Quem sou eu? Né? Entrei naquela bolha existencial. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Onde estou? E isso acontece com muitas de nós, mas naquele momento eu não sabia disso. Então foi muito angustiante. E aí eu comecei a minha jornada, né? Eu não tinha mais para onde correr. Eu nunca fui uma pessoa de desistir. E eu falei, não vou desistir de mim, eu vou seguir. E comecei a buscar ajuda, né? E fui encontrando ajuda, fui buscando ajuda, fui procurar no YouTube, o primeiro, né? Primeiro eu comecei no YouTube, fui buscar vídeos que pudessem me dar uma luz para por onde eu começo, né? O que eu preciso fazer para sair desse fundo do poço, porque eu estava completamente desnorteada. E aí eu encontrei muitos vídeos de autoconhecimento, muitos vídeos que trouxeram ferramentas para me ajudar a me reencontrar. E o coaching, no primeiro momento, foi fundamental para mim. Eu conheci pessoas coaches incríveis que me ajudaram demais a ter clareza, a entender melhor os meus processos, o que é que estava me empacando, por que eu estava sofrendo tanto, repetindo coisas que não eram minhas, né? Que eram padrões que eu herdei e que não me representavam em nada, mas eu, num ritmo automático, repetia aquilo sem nenhuma consciência. Então, o que me salvou foi, de fato, o autoconhecimento e o despertar da minha consciência. E o coach me trouxe, além de toda essa clareza, além de todo esse empoderamento de compreender os meus recursos, aprender a lidar com as minhas limitações, né? O coach me trouxe força, me trouxe condição de ir lá e fazer. E trouxe, acima de tudo, também autorresponsabilidade. E eu parei de culpar o marido, o filho, a mãe, meu pai, as coisas todas que haviam acontecido na minha vida pela minha infelicidade, pela situação que eu estava. Não era mais culpa de ninguém. Eu entendi que tudo que eu estava vivendo era responsabilidade minha. Que eu só estava naquele lugar, o que eu permiti, o que eu fiz para chegar ali. E aí isso foi, de fato, um divisor de águas na minha vida. Porque aí, ao invés de eu ficar jogando a responsabilidade, a culpa para os outros, porque a partir do momento que a gente, né, culpa outra pessoa pela nossa fraqueza, pelos nossos fracassos, vamos colocar assim, a gente também dá a eles o poder de mudar a nossa vida. Só que isso não vai acontecer, né? Se você não for lá e fazer
ninguém mais vai. Então, isso foi transformador na minha vida. E logo em seguida, veio a aromaterapia, né? Já nessa busca de ter qualidade de vida, de aprender a lidar com uma doença que eu não sabia direito o que era, mas eu sabia que eu ia ter que viver com ela para sempre, eu encontrei a aromaterapia, encontrei os óleos essenciais, e o primeiro benefício que os óleos essenciais me trouxeram foi saúde. Foi me libertar daquele excesso de medicação que eu tomava, de antidepressivos e tudo mais, e começar a me dar empoderamento de cuidar da minha saúde, de forma mais leve, de forma mais natural e mais consciente. E aos poucos eu fui compreendendo que os óleos essenciais podiam fazer muito mais por mim, né? Podiam me ajudar, inclusive, nesse processo de autoconhecimento. E aí eu me apaixonei por essas duas ferramentas que transformaram a minha vida e me profissionalizei nas duas, e enquanto eu me buscava, enquanto eu me reencontrava, eu encontrei o meu propósito, a minha missão de vida, né, que é hoje ajudar outras mulheres a percorrer este caminho que eu fiz, a despertar para a sua força, para a sua verdade e ser tudo aquilo que cada um de nós veio ao mundo para ser. Cada um ser si mesma na potência máxima, na sua melhor versão. Então, eu falo disso com muito amor, e vocês já me conhecem, quem está aqui sabe que essa é a minha paixão, e foi o que me trouxe para a vida de novo. É o que me motiva a acordar todos os dias, é o que me motiva a vencer os desafios que ainda existem, são muitos, é o que me motiva a querer estar sempre sendo uma pessoa melhor, uma profissional melhor. Então, essa é um pouquinho de mim, né? E hoje sou eu. Não tenho uma foto, queria botar uma foto minha de cabelo curtinho com microfone, mas 2020 nós ficamos presos dentro de casa, mas isso é o que eu amo fazer, né? Tá ali ajudando pessoas, falando com pessoas. Esse foi um evento que a gente fez no Centro de Convenções para mais de 100 pessoas, que foi incrível. E essa sou eu, uma pessoa que encontrou a si mesma. Claro, né, esse processo de autoconhecimento é eterno, mas hoje eu sei quem eu sou, eu sei, posso encher a boca para dizer que eu sei quem eu sou, eu tenho orgulho de quem eu sou, da pessoa com a qual eu me tornei, e tenho a alegria e a gratidão imensa de poder viver e realizar o meu propósito todos os dias. Então, isso para mim é impagável. E eu trouxe alguns depoimentos, talvez vocês se vejam aí em algum deles, de pessoas que também já passaram por esse processo comigo, né? Essa é a Leilã. Lá no comecinho, quando eu estava começando a minha carreira, ela vivia numa angústia, uma profissional altamente qualificada e estava vivendo num turbilhão. Ela deixou a vida dela virar um redemoinho e ela estava só indo para baixo, com problemas financeiros e tudo mais. E aí ela acabou com o processo que nós fizemos. De poucos dias, ela conseguiu entender que a responsabilidade era dela e ela começou a, então, traçar os mecanismos. E hoje eu acompanho ela no Instagram e tenho o maior orgulho de ver a profissional que ela se tornou, que ela está aí empoderada, né, vencendo, tá? Enfim, isso enche demais de orgulho. Essa é a Cris. Cris foi minha primeira cliente de coach, maravilhosa. Também estava vivendo um momento na vida dela em que ela estava completamente perdida, né? O casamento estava ruim, a relação dela com os filhos estava ruim, o profissional dela, então, nem se fala, ela estava extremamente desgastada, infeliz, porque ela não sabia o que, né, para onde ir. E hoje é essa maquiadora maravilhosa, com um sucesso estrondoso. Está entrando num novo projeto agora, que eu também morro de orgulho de acompanhar. E tudo assim começa pelo autoconhecimento, né? Principalmente o nosso desenvolvimento profissional tem que começar pelo autoconhecimento. Senão a gente entra num projeto, sai de um projeto, entra num projeto, sai de um projeto, fica o tempo todo mudando, pulando, porque a gente de fato ainda não compreendeu o que é que preenche a nossa existência aqui. Então a Cris é um baita case de sucesso. E a Thaisa, que está aí, acabei de admitir ela, tá aí. Eu queria trazer depoimento de todos vocês, mas quem sabe nos próximos, não dava para trazer todo mundo. E Thaisa também, chegou para a gente também meio, né, desnorteada e foi buscando o seu autoconhecimento, se apaixonou pelos óleos essenciais. Sempre a gente está conversando, sempre ela está perguntando sobre os óleos essenciais, sobre como isso pode potencializar, e ela hoje parou de se cobrar tanto, né, o que os outros vão pensar, né, por que as pessoas criticam, julgam. Ela ficava muito presa nisso. Hoje ela tem aí as ferramentas que ajudam ela a, como ela mesma disse, ativar o modo luz dela. Então, essas são algumas pessoas que eu trouxe aqui para a gente embasar aqui, né, para ajudar a comprovar, enfim, endossar o meu propósito de vida. E aí, vamos falar agora do seu propósito de vida, né?
Deixa eu tomar uma aguinha aqui que a pessoa fala pra caramba. Então, se você crê na existência de um criador, de alguém que criou tudo, né? Ou de algo, ou de uma energia, de uma força, não sei qual é a expressão que você usa, mas se existe alguma coisa, algum ser que criou tudo, então você também deve acreditar que você, eu e ninguém que existe, que habita esse universo, que essa terra, foi criada em vão, né? Afinal de contas, aqui não é um joguinho de videogame em que existe alguém brincando conosco. Cada um de nós, cada ser vivo, cada pessoa que habita neste planeta tem uma razão de aqui estar, né? E esse é o propósito da nossa vida. É o motivo pelo qual a gente existe, né? E a sua existência tem um motivo muito importante, assim como a minha, assim como a de todas as pessoas que estão aqui e que habitam, né, este planeta. E é como se tudo fosse um quebra-cabeça, né? Como se o universo fosse um grande quebra-cabeça e cada um de nós uma peça desse quebra-cabeça. Não existem duas peças iguais. Quebra-cabeça nenhuma você consegue colocar uma peça que não é, encaixar ela num lugar que não é dela. Ela existe uma peça única com um lugar único, né? E aí, enquanto a gente não encaixa a última peça, a figura não se monta. E assim também é a nossa existência. Enquanto a gente não ocupa o nosso lugar no quebra-cabeça universal, ele também, a figura do quebra-cabeça, não se completa. Então, ser você, realizar o seu propósito, não é apenas um bem que você faz a si mesma. Não é uma questão de um benefício próprio. Não, é a sua obrigação, é o seu motivo de existir. É você ocupar o seu lugar no mundo para que o funcionamento do universo esteja completo. Para que as coisas possam funcionar em harmonia, eu tenho que estar no meu lugar, você tem que estar no seu lugar e cada um de nós tem que estar ocupando o seu lugar. Eu posso fazer um esforço absurdo para tentar ocupar o lugar da Tânia, que não vai rolar. Porque eu sou eu. Eu vim com características específicas para ser eu, para entregar o meu talento, o meu dom, o meu amor ao mundo. E o que eu faço, do jeito que eu faço, só eu posso fazer. Mesmo que outras pessoas tentem me modelar, tentem me imitar, ninguém jamais será eu. Ninguém jamais terá tido a trajetória, vivido a história que eu vivi, carregando a bagagem que eu vivi. Então, nós precisamos compreender que ocupar o nosso lugar, realizar o nosso propósito de vida, não é uma coisa supérflua, não é tipo assim, se der eu faço. Não, é o seu papel, é a sua missão aqui. É você ser você, pelo seu bem, pelo bem das pessoas que estão ao seu redor e pelo bem do universo também. Então, não é apenas um bem-estar, é uma obrigação. E não estou colocando aqui peso, mas e sim urgência para que você faça isso, porque é inevitável. Se você não ocupa o seu lugar, se você não realiza o seu propósito de vida, vai ficar uma buzina na sua cabeça até o último dia da sua existência aqui. O tempo todo, algo vai estar te incomodando, algo vai estar te cutucando, algo vai ficar te angustiando. Por quê? Porque você veio ao mundo para ser isso. E enquanto você não for isso, você vai ficar sendo provocado, cutucado, angustiado. Entende? Então, eu estou dizendo aqui que é obrigação sua ocupar o seu lugar no mundo, não é para você se sentir pressionado, mas e sim você sentir urgência em realizar aquilo que você veio fazer. Parar de deixar para depois, parar de ficar no quase eu sou feliz, o quase eu consegui, quase eu tive sucesso. Chega de quase. Vamos pegar agora e fazer. Vamos lá e vamos abraçar aquilo que é meu, que é seu. Cada um tem, né, o seu despertar, enfim. Então, né, ocupar o seu lugar no mundo, como eu disse, não é apenas fazer bem a você, é a sua obrigação como um todo. Então, como que eu ocupo o meu lugar no mundo? Né? Essa é a pergunta mais importante da gente se fazer aqui. Como que eu ocupo, como que você ocupa o seu lugar no mundo? Sendo tudo que você nasceu para ser. Sendo você na sua potencialidade máxima, com todos os recursos que o Criador te deu. Né? Você nasceu com recursos, com habilidades, com talentos que são seus, que você deve aprimorá-los no decorrer da sua existência e devolver ao mundo. E entregar, usar esses talentos para servir, porque é para isso que nós estamos aqui. E quando eu falo servir ao mundo, muitas pessoas ficam
na ideia, na ilusão maluca de que tem que fazer um grande feito, então eu tenho que criar uma ONG, eu tenho que ir lá na África, ajudar as pessoas que estão passando fome. Então as pessoas ficam o tempo todo se angustiando, se frustrando, porque não estão realizando grandes feitos, então não estão realizando seu propósito no mundo. Isso é mentira. Isso é ilusão, e isso muitas vezes funciona como desculpa para você não fazer o que precisa ser feito. Ocupar o seu lugar no mundo é o seu lugar no mundo. E o seu lugar no mundo pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua comunidade, na sua igreja, na sua família. Não importa. O seu lugar é o seu lugar. Não é grande, não é pequeno, não é pouco, não é muito, não é melhor nem pior do que o lugar de ninguém. É apenas o seu lugar e você precisa ocupá-lo. Compreende? Se tiver qualquer coisa que queiram comentar, coloca aí no chat. Apesar de eu não estar conseguindo ver o chat, mas daqui a pouquinho eu interrompo aqui para dar uma olhadinha. E você sabe qual que é o seu propósito? Eu quero te fazer essa pergunta. E aí eu quero que você coloque no chat para mim, que agora eu quero ver. Eu quero que você fale comigo se você sabe qual é o seu propósito. Quem é que sabe qual é o propósito? Escreve aí para mim, eu sei ou não, eu não sei. Tá com um delayzinho aqui? Não sei, tô meio perdida. Bom, então vamos lá. Vamos achar, vamos descobrir, né? Porque eu sei qual é o seu propósito. Se você ainda não sabe, eu sei. Então eu vou te contar agora. Você não vai sair desta noite sem saber qual é o seu propósito de vida. Afinal de contas, esse é o motivo pelo qual você está aqui. Então vamos lá? O seu propósito é ser você. Simples assim, né? Muito simples. Então quer dizer que eu vim ao mundo só para ser eu? Sim, você só veio ao mundo para ser você. Só que o problema é que isso é muito simples, de fato, né? Muito simples. Mas o problema é que a grande maioria de nós não sabe quem é. A grande maioria da sociedade hoje não sabe quem é. A gente vai naquele efeito manada, né? Tá todo mundo indo para o lado, vai todo mundo ao mesmo tempo. Tá todo mundo indo para o outro, vai todo mundo também. E a gente vai nesse efeito manada de um lado para o outro, nesse vai e vem, e a gente se perde de quem a gente é de verdade. A gente se perde de quem a gente deve ser, de quem a gente veio ao mundo para ser. Então, seja você. Ah, eu ainda não sei quem eu sou, Raquel. Ok? Por isso estamos aqui. Vamos descobrir quem é você, para que você possa, de fato, ocupar o seu lugar no mundo, fazer bem a si mesma, a sua família, a sua comunidade, a mim e a todos que habitam este planeta. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, vamos lá. O autoconhecimento, então, é fundamental para que você descubra quem você é, descubra os seus recursos, os seus talentos e comece a utilizá-los da melhor maneira possível, se você ainda não os utiliza, tá? Então, só conhecendo os seus valores, só conhecendo o seu padrão de funcionamento, os seus recursos, as suas habilidades, as suas competências, as suas limitações, entendendo que, de fato, o que é importante para você, que isso influencia diretamente as suas decisões e automaticamente os seus resultados também. Então, só entendendo toda essa conjunção de fatores é que você será capaz de ser você na sua potencialidade máxima. Então, sem autoconhecimento, a vida não faz sentido. Você pode ter um carro bacana, morar numa mansão irada, viajar para tudo quanto é lugar do mundo, sempre vai ficar com aquela sensação de vazio. Sempre vai ficar faltando alguma coisa. Por quê? Porque você não está conectada com o que você veio ao mundo para ser, com o seu propósito de vida. Então, autoconhecimento, propósito de vida é ligar as coisas, é conectar, é trazer sentido para a sua existência, para tudo que você faz, para tudo que você é, para tudo que você vive. Então, vamos começar, né? Vamos, então, colocar a mão na massa. Se você já baixou o PDF, ótimo. Se não baixou, não tem problema, manda ver no caderno mesmo, depois você baixa a ferramenta e faz lá na ferramenta bonitinho, tá? O importante é fazer. Nada de desculpas, tá sem caderno, faz no celular, enfim. Escreve na mão, faz qualquer jeito. Vamos que vamos. Então, para a gente entender por onde começar, a gente precisa diagnosticar, identificar onde está o nosso problema, o que é que está empacando, né?
Então, se você está neste momento sentindo que nada na sua vida dá certo, que a sua vida está toda uma bagunça, que tudo que você começa você desiste, que tudo dá errado, por que que você não consegue sair do lugar? Essas perguntas estão martelando na sua cabeça neste momento? Então, presta atenção. Muitas vezes, a maioria esmagadora das vezes, não é a vida inteira que está bagunçada. Não é tudo que está dando errado. É como se fosse uma mesa. Né? A mesa tem 4 pés. Quando um desses pés a gente chama de estar em falso, ou seja, está desnivelado, a mesa inteira balança. E aí você não consegue parar um copo, você não consegue botar um prato, porque tudo derruba, bagunça tudo. A nossa vida é da mesma forma. Muitas vezes tem ali um pé, uma área da nossa vida que está em desequilíbrio. E aí, ao balançar, ela bagunça todo o restante. Entende? Então, a gente precisa agora identificar que área é essa. Pode ser que seja mais de uma, mas dificilmente serão todas. E aí, qual é a área que a gente vai trazer equilíbrio para poder, então, estabilizar a mesa e as coisas começarem a fluir na nossa vida? Então, essa é a nossa ferramenta de agora. Identificar qual o pé da mesa que a gente precisa botar aquela tampinha de baixo para a mesa poder recobrar ali a sua função de mesa, a sua harmonia. Tá? E antes da gente entrar nessa parte, a gente precisa entender que todas nós desempenhamos diversos papéis. E eu quero que você coloque no seu papel, aí no seu caderno, na sua ferramenta. Aqui eu coloquei algumas opções, mas eu quero que você coloque na sua ferramenta quais são os papéis que você desempenha hoje. Quais papéis que você desempenha, né, com autonomia mesmo. Se você é filha, se você está sendo filha, porque todos nós somos filha, né? Mas você está sendo filha, você desempenha o papel de filha, você desempenha o papel de mãe, de irmã, de esposa, de amante, de amiga, de vizinha, de tia, de dona de casa, de profissional do quê? Né? Ou profissional dos quês, né? Que tem um monte de gente que tem várias profissões. Eu mesma sou uma delas. E tem pessoas que precisam viver assim, faz parte do seu padrão de funcionamento. Voluntária, o que é que você hoje desempenha? Coloca tudo no papel. Quais são os papéis que você desempenha? Por que é importante ter clareza sobre isso? Porque às vezes a gente fica focado num papel só e a gente esquece que nós temos muitos outros papéis para desempenhar, que todos eles precisam ter equilíbrio. Que não adianta eu ser muito mãe e esquecer de ser esposa, esquecer de ser filha, esquecer de ser uma profissional ou amiga. Quantas mulheres eu atendo que estão vivendo casamentos, relacionamentos tão sufocantes que romperam com todos os ciclos de amizade, não tem mais contato com as amigas, com os amigos. Por quê? Porque vive intensamente o relacionamento, a sua função de esposa é muito tão exagerado, tão intensa, que os outros papéis estão deixando de ser executados. E a gente precisa entender que é necessário haver o equilíbrio para que as coisas fluam, né? A vida flui quando as coisas estão em equilíbrio. Então, colocado agora todos esses papéis, vamos agora diagnosticar, as áreas da nossa vida. Eu vou passar aqui área por área, vou explicar, e vocês vão dar uma nota de 0 a 10 para cada uma dessas áreas. Não é escola, não é reprovação, ninguém vai avaliar, eu não vou olhar o caderninho de vocês, é uma autoavaliação sincera, nem punitiva demais, e também nem passar a mão na cabeça demais. Honesta, sincera, porque o objetivo aqui é identificar onde é que está precisando mais da sua atenção, tá? Então, como que anda o seu desenvolvimento pessoal? O quanto você tem investido em se desenvolver, em se melhorar, em vencer os seus desafios, em potencializar os seus recursos, né? Quanto hoje, nós estamos falando deste momento, tá? Não é o que foi antes, nem o que você gostaria que fosse. É o que é neste exato momento. E lembra, é a sua percepção da sua vida, o que o seu marido pensa, o que a sua mãe pensa, o que o seu irmão pensa, nada disso importa. É o que você pensa, é a sua percepção da sua vida é que nos importa neste momento, apenas ela, tá? Então, de 0 a 10, qual a nota que você se dá hoje para a sua área de desenvolvimento pessoal?
O quanto você tem investido em si mesma, em se melhorar, em potencializar os seus recursos, né, em cuidar dos seus desafios, das suas dores, né, das suas questões, porque todas nós temos as nossas questões. Quanto está sendo isso para você? Agora, desenvolvimento profissional. Isso é muito importante, porque eu conheço diversas pessoas que querem, querem receber mais, querem ter um salário melhor, querem ter uma profissão melhor, mas não estão fazendo nada para isso, né? Não estão investindo, não estão fazendo curso, não estão pesquisando, não estão investindo no profissional. Então, a gente precisa, para ter resultado, a gente precisa fazer investimento, né? Para ter colheita, a gente precisa plantar. Então, o quanto que hoje você, de 0 a 10, está desenvolvendo o seu lado profissional? Está satisfeita? Você já está naquele ponto que você gostaria de estar na sua empresa, no seu negócio? Ou não? Está faltando. E está faltando por quê? Porque você não está investindo? Então, de 0 a 10, como é que você avalia esta área da sua vida? Lembra sempre da autorresponsabilidade, tá? E agora as finanças, né? Eu não estou vendo o rosto de todo mundo, mas dá para ver os bicos entortando. Mexeu no calo da galera, na maioria, né? E a finança? Como é que está a sua vida financeira? Como que você está dedicando da sua vida financeira? Você tem controle dos seus gastos? Você sabe o quanto que entra, o quanto que sai? Sabe para onde está indo o seu dinheiro? Tem poupado? Né? Tem investido? Como é que está a sua vida financeira? Né? Não, Raquel, pelo amor de Deus, vamos mudar de assunto? Não, a gente não vai mudar de assunto, porque nós não viemos aqui para fugir de nada, a gente vai encarar o boi pelo chifre mesmo. Então, coloca aí na real qual é, de 0 a 10, a nota que você dá para a sua vida financeira hoje. Lembra que quanto mais alta, né, mais próximo de 10 é que está joinha, mais próximo de 0 é que está aí precisando de bastante atenção. Contribuição social. Contribuição social é um conceito particular para cada pessoa, mas entendendo que você veio ao mundo para servir, de alguma forma, servir a sua família, servir, enfim, ao mundo, as pessoas, como que está, aí eu quero que saia um pouquinho de dentro da sua casa, a sua contribuição social. Quanto você está contribuindo? E aqui eu não estou falando de contribuição financeira. Ah, não, Raquel, todo ano eu junto as roupas velhas que eu não uso e dou. Ok, ajuda. Mas é só isso que você pode fazer? Né? E contribuição social é a gente ouvir atentamente uma pessoa que está precisando falar, é a gente dar um sorriso para uma pessoa que está precisando receber um sorriso, dar um abraço. Eu sei que neste momento está complicado, mas enfim, né? Fazer com que a pessoa se sinta abraçada no momento em que ela está precisando desse abraço, desse acolhimento. Isso também é contribuição social. É você ajudar ao outro naquilo que ele precisa e você pode fazer, né? Contribuir é você fazer o que você pode dentro daquilo que o outro precisa, né? Quantas vezes eu já cheguei com sacos de roupa em orfanatos, coisas, e eles estavam no quarto entupido de roupa. A minha intenção de doar era muito boa, mas eles não era aquilo que eles estavam precisando naquele momento, entende? Então, contribuir é a gente fazer essa troca, né? Daquilo que a gente tem para daquilo que o outro precisa. De 0 a 10, como é que está a sua vida, sua contribuição social neste momento? Relacionamento familiar. E aqui não envolve marido, ok? Relacionamento familiar, seus filhos, seus pais, seus irmãos. Como é que é este relacionamento? É do jeito que você gostaria para você estar legal? Vocês se falam sempre, vocês se encontram quando possível, vocês se importam uns com os outros, vocês têm tempo de qualidade uns para os outros. Como é que é? Tá do jeito que você, não, para mim tá ótimo, eu tenho um relacionamento baita, né, super incrível com eles, ok, 10. Não, Raquel, realmente eu estou deixando a desejar, podia estar ligando mais, podia estar, né, me preocupando um pouco mais, me importando um pouco mais, a palavra é essa, não é preocupar. Quanto que está de 0 a 10 o seu relacionamento familiar? E agora sim o relacionamento amoroso, né? Agora sim com o seu cônjuge, com o seu namorado, com o seu noivo,
Ah, Raquel, eu não tenho nem namorado, estou solteira. Não tem problema. Avalie essa situação. Como você está se sentindo estando solteira? Ah, não, tá tudo bem, estou muito bem comigo mesma, tá legal, estou de boa. Se eu encontrar alguém vai ser massa, mas não estou desesperada, não estou me sentindo sozinha. Então, beleza, sua nota vai tender a 10, tá? E se você tem um relacionamento, como é que é este relacionamento? É do jeito que você gostaria que fosse? Há uma troca bacana de energia, uma troca bacana de atenção, ou um se doa mais que o outro, ou, enfim, essa troca, essa parceria está funcionando legal ou ainda pode melhorar? Quero que você seja bastante honesta, lembrando sempre que é você, né, o seu papel, quanto você pode fazer para melhorar isso, tá? 0 a 10, coloca sua notinha aí. Vamos para a próxima área da nossa vida. A nossa vida social. E se a gente tivesse num grupo de homens aqui, tava bacana, né? Porque os homens têm vida social, a maioria dos homens consegue ter vida social, apesar de tudo. Por quê? Porque eles não abrem mão daquilo que é importante para eles. E nós, muitas vezes, abrimos mão do que é importante para nós. Porque a gente se engana, a gente finge que não é importante. Então, não é importante, não. Eu prefiro 1000 vezes estar com a minha família, ok? O tempo todo. Né? Então, vamos trazer clareza. Como é que está a sua vida social? A sua relação com seus amigos? Como é que está? Existe relação? Né? Existe contato com esses amigos, com essas amigas? Vocês se encontram? Vocês se falam? Né? Você tem esse momento de fora, né, da sua casa, da sua vida, esse extravasar? Como é que está de 0 a 10 para você a sua vida social? Lazer e hobbies. Eu sei que eu vou falar por mim, que na época que eu estava naquele momento, esse foi um ponto que me pegou muito, porque quando eu fiz essa ferramenta pela primeira vez, eu não sabia nem o que eu marcava, porque eu não sabia nem mais o que era lazer e hobby. Eu não tinha isso há anos. Eu não sabia nem, eu não conseguia buscar na minha memória o que é que eu gostava de fazer num tempo remoto, porque naquele momento eu não fazia absolutamente nada. Mas como é que está na sua vida? Como é que está na sua vida? Você tem momento para se dedicar àquilo que te dá prazer, a fazer algo que você faz sem pensar no tempo? Sabe aquela coisa que a gente se envolve, que o tempo passa, que a gente não percebe, que a gente não sente fome, que quando a gente vai ver o dia acabou e a gente estava tão envolvida ali, de tanto prazer que a gente sente? Como é que tá? Você tem esses momentos? Você tem algo que seja o seu lazer, o seu hobby, onde você possa extravasar a sua criatividade, extravasar os seus talentos, sem cobrança, sem esperar nada em troca de ninguém, só pelo simples prazer de estar envolvido numa ação. Como que é isso para você? De 0 a 10, quanto você tem contemplado esta área na sua vida hoje? E aqui vem uma outra área de entortar o bico. É uma área que a galera também entorta o bico quando a gente fala de saúde. Eu quero que você analise aí como é que está a sua saúde, a sua alimentação, a prática de exercícios físicos, a sua saúde, como você se alimenta fisicamente, energeticamente, como é que você nutre o seu corpo, a sua alma, os seus pensamentos, o seu entorno, né? Como é que você cuida daquilo que é o seu instrumento de estar aqui, que é o seu corpo, né? Sem o teu corpo, sem esse templo sagrado, você não é você, você não existe, né? Então você precisa dele. Como é que você está cuidando desse corpo? Você vai aos médicos, faz consulta de rotina, né? Tem esses check-ups, está sempre avaliando, medindo suas taxas. Como é que está este autocuidado importantíssimo, que é cuidar do seu templo sagrado? Corpo, mente, né? Tudo. Saúde integral, tá? 0 a 10, como é que tá esta área para você? E para a gente finalizar, a nossa espiritualidade. Também é uma coisa que dá umas entortadas, né? Como é que tá a sua relação com o mundo espiritual? Não vamos falar aqui de religião, tá? Espiritualidade e religião não são a mesma coisa e eu não estou falando disso. Eu não quero saber o quanto que você vai ou não vai à igreja, o quanto você vai ou não vai no culto, ou seja lá onde for. Eu quero saber o quanto você dedica de tempo para se conectar com essa espiritualidade que já está em você.
Afinal de contas, você é imagem e semelhança do Criador. Ele existe dentro de você. Você não precisa ir a lugar nenhum para se conectar com ele. Isso não impede de você ir, né? Muitas pessoas, é necessário essa comunhão de pensamentos, e está ótimo, mas não é só isso, né? Espiritualidade não é só isso, é você se conectar com este eu divino que já habita em você. Quanto você está dedicando tempo para se conectar com essa espiritualidade, com essa força divina que habita em você? Você tem um momento do seu dia, você tem um momento para orar, um momento para meditar, para silenciar, para ouvir a sua intuição. Como é que é isso? De 0 a 10, coloca essa notinha aí no seu papel. Lá na ferramenta, no PDF, vocês vão ver uma roda, né? Um círculo que você vai pintar. E aí, para quem é mais visual, funciona mais do que de 0 a 10. Você vai pintar ali, depois você pode pintar uma coisa de cada cor, ou enfim. E aí, quando você terminar de pintar, você vai ver se a sua roda realmente está girando, se ela está equilibrada, se ela realmente fosse uma roda, se ela ia girar, ou se ela não sairia nem do lugar, porque não está toda desequilibrada. Se você precisa desse visual lá, aquela ferramenta é legal. Se não, 0 a 10 funciona também. O importante é fazer da forma como fique mais compreensivo para você, para gerar mais consciência para você, tá? E aí agora eu quero, baseado nisso, nessas notas que você deu, na sua roda da vida, aí como é que ela está, se ela está girando ou não, eu quero que você responda para si mesma algumas perguntas muito importantes, algumas reflexões muito importantes. E caso não venha resposta nenhuma neste momento, anota e depois retorne a essas questões até você encontrar a resposta, tá? Afinal de contas, esse é o processo. O processo de diagnóstico é fundamental para o que a gente vai viver amanhã, porque não tem como a gente traçar estratégia, meta, traçar passos e começar a caminhar se a gente não sabe para onde a gente está indo. Então, a gente precisa entender. Então, a primeira pergunta que eu quero que vocês respondam é: qual dessas áreas que, se você der mais atenção, vai impulsionar as outras? E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção. Nem sempre é a área que está com a nota mais baixa. Por exemplo, o meu relacionamento amoroso pode estar com uma nota 2. E o meu desenvolvimento pessoal pode estar com uma nota 7. Mas eu posso compreender que, se eu desenvolver ainda mais o meu pessoal, se eu me desenvolver enquanto pessoa, enquanto indivíduo, eu vou também potencializar o meu relacionamento. Então, eu entendo que eu dando mais atenção na minha área de desenvolvimento pessoal, eu também vou melhorar o meu relacionamento, eu também vou melhorar a minha vida profissional e por aí vai. Eu quero que você faça essa análise e não simplesmente pegue a área que tem a menor nota e traz para cá, e essa que é a área que está precisando de mais a sua atenção. Não, tem que ser aquela área que, se você dedicar atenção, que se você desenvolver, vai puxar as outras áreas para cima também. Então, anota aí qual dessas áreas que você acredita que é essa área que vai impulsionar todas as outras. Qualquer dúvida, gente, abre o microfone e fala aqui comigo, tá? Eu não estou vendo o chat, então pode abrir o microfone e falar. Segunda pergunta. Ao olhar essa roda da vida, que sentimento você tem? Ao olhar essas notas que você deu aí de 0 a 10 para as suas áreas da vida, que sentimento que você tem? Um sentimento de bom, orgulho, sensação de dever cumprido, de que você está no caminho certo, ou aquela sensação de frustração, um pouco de culpa? Como é que tá? Qual é o maior sentimento? O sentimento que está vibrando mais intensamente no seu coração agora, quando você olha esse diagnóstico. Traz clareza para isso, sem julgamento, tá? Sem se punir, sem se culpar, apenas traga clareza, porque a gente precisa ter consciência para, de fato, entender o que é preciso ser mudado na nossa vida. 3. Qual é o maior problema que esse desequilíbrio, que esse diagnóstico que você tem em suas mãos agora da sua vida tem te causado hoje? Olhando aí para todas as notas que você deu, qual é o reflexo ruim que isso está te causando? Lembra do pé da mesa? Então, você hoje pode até ter a sensação de que está tudo dando errado, mas depois desse diagnóstico, talvez você tenha percebido que não é tudo que está errado, que existe alguma coisa que está
mais acentuado, atrapalhando, fazendo furacão, bagunçando tudo. O que é? Qual que é o maior problema hoje? Ah, que a minha vida financeira está uma tragédia. Ou o meu relacionamento está muito ruim. Qual é o maior problema? Eu quero que você escolha um, tá? Porque problemas a gente tem um caminhão, né? Todos nós temos um baú cheio de situações para resolver. Quero que você escolha o que neste momento está sendo pior, que está bagunçando mais a sua vida, que precisa ser resolvido com mais urgência, tá? Anota aí. 4. Que pensamentos e sentimentos limitantes você tem a esse respeito, sobre este problema? Ah, minha vida financeira está um caos. E o que é que você pensa e sente a respeito disso? Você fica o tempo todo dizendo, nossa, mas está tudo tão difícil, está tudo tão caro, eu não tenho dinheiro para nada, e remoendo, revivendo, recriando mais deste problema. Quais são os sentimentos? Sentimento de incapacidade, sentimento de não merecer uma vida melhor. Quais são os sentimentos limitantes que você sente em relação a este problema? Sentimento de que as outras pessoas têm sorte e eu não tenho, para as outras pessoas é fácil, para mim é difícil. Como é que é? Que passa na sua cabeça? Qual é aquele pensamento que fica buzinando quando você vê alguém vivendo uma vida parecida com o que você gostaria de viver? Aí aquela vozinha fica, não, mas para ela é fácil, né? Ela, enfim, tem pai rico. Ah, para ela é fácil, o marido dela ajuda ela. Ah, para ela é fácil. Eu sei que a gente fica com essas desculpas, com esses pensamentos na cabeça. Então, eu quero que você identifique quais são esses pensamentos e esses sentimentos limitantes que você tem em cima deste problema que você está vivendo hoje. Isso é muito importante, tá? Isso aí, esses pensamentos e esses sentimentos são a sua âncora, são o que está te prendendo aonde você está hoje. É o que está te impedindo de ir lá e fazer o que precisa ser feito. Então, identificar que pensamentos são esses, que vozinha é essa que fica buzinando na sua cabeça, o que essa vozinha fala, é muito importante, é fundamental, na verdade. 5. Como que seria o ideal? Como que seria para resolver este problema? Qual seria a situação ideal hoje para você eliminar este problema da sua vida? Quais são as possíveis soluções? O que precisa acontecer para esse problema ser resolvido? Ah, Raquel, não sei, que se eu soubesse já tinha feito. Não é verdade, tá? Isso não é verdade. Na esmagadora maioria das vezes a gente sabe, a gente não consegue fazer, tá tudo bem, mas a gente sabe. O que é, Tânia? Na maioria das vezes a gente não sabe, não. Sabe sim. A gente não quer olhar para a solução, porque a partir do momento que a gente sabe o que precisa ser feito, a gente sente a obrigação de ir lá e fazer. Então, inconscientemente, a gente sabe. A gente não quer trazer para a consciência, porque se eu trouxer para a consciência, eu não vou ter mais desculpa, eu vou ter que ir lá e fazer. E aí, todo mundo quer mudar, mas nem todo mundo está disposto a sair da zona de conforto, a pagar o preço da mudança. E eu não estou dizendo que você faz isso de propósito, que ninguém faça isso de propósito, não. Isso é inconsciente. Tá? Você tem a solução, você sabe o que precisa ser feito, mas que você talvez não esteja preparada para trazer essa solução à tona, tá? Mas eu te garanto que você tem a resposta que você procura. Você tem a resposta que você procura. E aí a gente vai cavucar para achar, tá? E aí é liberar esse impasse. Qual é o sentimento? Na pergunta 4, qual é o pensamento, qual é o sentimento que está te impedindo de abrir essa caixinha da solução? Vê se não faz sentido, Tânia. Vê se esse pensamento, esse sentimento tá sentado em cima da caixinha da solução. A solução está aqui e o pensamento limitante está aqui, impedindo a caixinha da solução de abrir. Tá? Uma coisa está completamente ligada à outra. Então, a gente precisa trazer para o consciente para a gente poder desvendar, desbloquear as soluções que já existem. Está tudo aí dentro de você. A gente só precisa desbloquear, trazer para fora. Tirar o entulho do caminho para poder a solução surgir, tá? 6. Defina 3 pequenas ações que irão te ajudar a atingir este ideal.
Eu quero que você defina agora, e é agora. Eu não sei, vai saber. Você vai descobrir nesse exato momento, não é para amanhã, e não é para depois, e não é para daqui a pouco, é para agora. Pequenas ações. O que é uma pequena ação, Raquel? Isso é muito importante. Por que a gente desiste no meio do caminho? Porque a gente define passos maiores do que a gente é capaz de dar. A gente define metas que a gente não consegue, neste momento, executar. Então, como a gente já está no padrão de desistência, a nossa mente já está acostumada a desistir. Desistir para a nossa mente já é normal. A gente já começa uma coisa, a mente já fala assim, vai ela de novo. Daqui a pouco ela desiste. Porque já é padrão. Então, a gente precisa romper com este padrão de desistência e começar a trazer um novo padrão de realização. Eu digo o que vou fazer e faço. Como é que a gente faz isso? Tomando pequenas decisões, mas muito pequenas. Nossa, Raquel, mas isso é ridículo. Se eu fizer isso agora, não vai resolver nada do meu problema. Agora não vai. Mas esse pouquinho que você faz hoje, com um pouquinho que você vai fazer amanhã, com um pouquinho que você vai fazer depois, vai gerar o sentimento que a gente precisa. A gente vai mostrar para nossa mente que, olha, dessa vez é diferente. Dessa vez eu não vou desistir. Dessa vez eu vou realizar. Porque para a sua mente não tem meta pequena, grande, média. Para a sua mente, ela não está importando o que você decidiu fazer. O que importa para ela é que você diga que vai fazer e faça. É só isso. Qualquer coisa. Ela não tem senso de julgamento para dizer esse passo é grande, esse passo é pequeno, não. Se você disse que vai fazer, faça. Por isso a gente precisa definir passos muito pequenos neste momento, porque o que a gente quer neste momento é apenas não desistir. É o começo. Então, quais são os 3 pequenos passos que você precisa começar a dar agora, que já vai começar a te levar para o rumo que você quer? Que já vai te apontar para a solução do seu problema, para a vida que você deseja, enfim, para aquilo que você almeja para a sua vida. Mesmo que você ainda não saiba exatamente o que você quer, ou o que você precisa resolver, ou qual é a solução do seu problema, ainda assim, tem coisas que você pode fazer que pode melhorar. Por exemplo, eu posso me alimentar melhor. Ele não vai entrar numa dieta low carb, cortar tudo de uma vez. Não. Se eu sinto que a minha alimentação hoje está roubando a minha energia, que eu estou com uma saúde ruim, e aí, claro, se eu estou com uma saúde ruim, eu não tenho energia para fazer o que eu preciso fazer, se eu compreendi, estou dando um exemplo, eu posso decidir, por exemplo, beber mais água. Eu bebo pouca água, então eu vou beber mais água. O que eu posso fazer para, então, beber mais água? Porque decidir beber água, toda vez a gente decide. O que eu posso fazer? Por exemplo, uma pequena ação. Colocar o seu celular para despertar de meia em meia hora, para você tomar um copo de água. É uma pequena ação. É possível de ser feita? Totalmente possível. Você pode pegar o seu celular neste exato momento e programar. Todos os dias. Você já pode deixar o seu alarme lá, de segunda a segunda. Clica lá, bota os horários e bota a palavrinha lá, beber a frase, beber água. Estou dando um exemplo, tá? É uma pequena ação? Sim. É possível de ser feito? Sim. A chance de você não fazer é muito pequena, porque é muito simples. É isso que a gente quer agora, nesse exato momento. Entende? Então, pense em pequenas ações que você possa realizar a partir de agora. Agora não dá, só amanhã. Ok, então a partir de amanhã, se for o caso. Se não dá para começar a realizar hoje, no máximo amanhã. 3 pequenas ações que são possíveis. Raquel, eu preciso emagrecer 20 quilos, mas hoje eu não faço nada. Qual é a pequena ação que você pode definir? Não sei, dar uma volta no quarteirão, ou ir na padaria andando, já que você vai na padaria todo dia, ao invés de você ir de carro, agora você vai andando. Já que você vai ao supermercado todo dia, ao invés de você ir ao supermercado de carro, você vai andando. Não sei, algo que seja viável nesse sentido, entende? Estou botando coisas simples, coisas que não vão te dar trabalho de fazer, que são possíveis de serem feitas e que precisam ser feitas. Isso é fundamental, certo? Todo mundo conseguiu encontrar as 3 pequenas ações? Cuidado, coloca para mim no chat, quem puder compartilhar, porque tem gente que define pequena ação, aí quando você vai ver é um troço gigante. E aí não vai rolar, vai desistir de novo. Quem puder e quiser compartilhar, compartilha aqui que eu olho e te ajudo a organizar aí, definir, digo se é ou não é. Cuidar de mim é muito genérico, Tânia. O que é que você vai fazer para cuidar de você
Qual é a pequena ação que você pode fazer para cuidar de você? O que você precisa mais neste momento? O que é que você precisa? Não sei, 5 minutinhos de meditação todo dia de manhã, uma caminhadinha na praia. O que é que você considera cuidar de você? O que você gosta de fazer? Cuidar de mim é muito genérico, muita coisa pode ser cuidar de mim. Eu cuido de mim indo caminhar sozinha na praia. Às vezes não vou nem caminhar para atividade física, não. Só o fato de eu estar ali com o fonezinho de ouvido, sentindo o vento bater, já me sinto super cuidada. Ponto. Isso é uma coisa que cuidar de mim. Tem gente que gosta de cuidar de si num salão de beleza. Tem gente que gosta de cuidar de si saindo com as amigas. Cada um precisa entender o que é cuidar de si. Dentro desse cuidar de si, uma coisa pequena. Não sei. De repente, passar um hidratante no rosto todo dia de manhã, que você não está fazendo nesse momento. Não sei. Algo do gênero. Algo do gênero. Ler um livro que você gosta, não está fazendo nada. Então, o que é que você... Como que você se sente cuidado? Você acha que se você tiver uma rotina de cuidado com a sua beleza de manhã, você vai se sentir cuidada? Olha, minha máxima, minha resposta é sempre, não sei. Você sabe. Se você soubesse, o que você faria? Você Cuidar sabe de mim sim. é saber o que eu quero da vida. Começa testando. Eu não sei, então testa. Escolhe uma coisa. Mesmo que seja aleatória neste momento, escolhe uma coisa e começa a fazer. Ah, não, esse daqui eu não gostei, vou tentar outra coisa. E por aí vai. Você vai fazendo um dossiê. Eu tentei tal coisa e não gostei. Bom, escreve. Aí tenta outra coisa. E aí você vai testando. Não sei. Pedalar na praia, eu não sei. Porque cada um é cada um, né? Mas ouvir uma música, eu, por exemplo, gosto de me arrumar de manhã cedo, eu boto a minha música e fico escutando a minha música. Isso me dá uma energia muito grande, me alimenta. Uma música, 2 músicas que eu escuto ali no processo que eu estou me arrumando, escovando dente, fazendo as coisas que eu já faço naturalmente, só o fato de eu colocar uma música neste processo já melhora demais o meu dia. Então, o que é para você? Entendeu? Ler um bom livro, ouvir música, sair sozinha, ir para o shopping bater perna, olhar vitrine. Eu não sei, cada pessoa gosta de uma coisa, mas escolha uma coisa, mesmo que você não saiba se isso vai te fazer bem, e teste. Certo? Combinado? Mais alguém quer compartilhar? Rubi, eu vou fazer 5 minutos de exercício físico. Perfeito, perfeito. E aí, faça em casa, na praia. Aí amanhã nós vamos esmiuçar essas metas, mas não põe empecilho, não coloca assim, vou fazer 5 minutos de exercício na praia, e chove, você não vai. Então, você já tem que ter um plano B. Eu vou caminhar 5 minutos, vou dar uma volta no quarteirão. Beleza, mas e se chover? Eu vou subir e descer a escada do meu prédio. Ah, eu não tenho prédio. Eu vou fazer polichinelo. Eu vou pular corda dentro do quarto. Eu vou, sei lá, fazer agachamento. Então, tem que ter os planos B, C e D, porque a nossa mente vai ficar o tempo todo arrumando desculpa para a gente não fazer, porque esse é o padrão de funcionamento. Desistir. Para a gente poder vencer e mostrar para ela que dessa vez é diferente, a gente precisa estar firme na nossa decisão. Certo? Beleza? Então, vamos lá. Vamos para a nossa próxima etapa. Então, defina as 3 coisas. Vá com calma. Pequenas coisas. Eu gostei muito do que a Ruby botou. 5 minutos de exercício físico. Não tem ninguém que não consiga fazer. 5 minutos de exercício físico é para botar o celular até para cronometrar. Mas 5 minutos de exercício físico, Raquel, vai me fazer emagrecer? Vamos supor que o objetivo da Ruby seja emagrecer. Não sei. Ou ganhar saúde. Não sei. 5 minutos é o suficiente? Não. 5 minutos sozinho não é. Mas os 5 minutos vai deflagrar um outro hábito que vai vir em sequência, né? E aí esse gatilho dos 5 minutos, provavelmente você não vai parar nos 5 minutos, daí você vai fazer 10, daí um pouco 10 para você já vai ser pouco, você vai fazer 15, e aos poucos você vai chegar no ideal que você precisa para atingir o seu objetivo. Mas se você não começar com 5 minutos, se você definir hoje, eu vou caminhar todos os dias 1 hora, você vai fazer 1, 2, 3, no 4º dia você já não vai mais. Por quê? Porque é muito grande. Porque demanda muita organização, muita mudança. Então, a gente não quer provocar nada muito grandioso neste momento. Certo? Beleza. E agora eu quero que vocês escolham um guardião. O que é isso, Raquel? Isso é muito importante. Cientificamente, existem vários estudos que provam a veracidade da importância de ter um guardião em tudo que a gente se propõe fazer na vida. O que significa um guardião? Um guardião é aquela pessoa que você vai escolher para estar com você.
Ela não vai caminhar com você, ela não vai fazer dieta com você, ela não vai fazer a sua ação com você, mas ela vai estar na torcida. É aquela pessoa que te quer bem, que quer que você evolua, que quer que você cresça, e ela vai estar no teu apoio, tanto no seu incentivo, porque, na verdade, nós não podemos esperar o incentivo de terceiros. É claro que quando a gente tem uma pessoa que diga, caramba, Tânia, que bacana, olha o que você fez, isso é muito legal. Ajuda, alimenta. A gente não pode depender disso. A motivação tem que vir de nós. Mas ter uma pessoa que está torcendo por você, que está querendo que você cresça, que vai poder te ajudar em algum momento, é muito importante. Mas esse guardião também tem que ter a liberdade de puxar a orelhinha de vez em quando for preciso. Poxa, Tânia, você disse que... Poxa, Rúbia, você disse que ia caminhar 5 minutos todo dia. E aí, por que parou? Ela tem que ter essa liberdade, não de te julgar, mas de te cobrar no sentido, poxa, não é pro teu bem? Não era importante para você? Por que você parou? Bora, vamos lá e vamos fazer. Quando a gente se compromete com outra pessoa que não a gente mesmo, a chance da gente realizar é infinitamente maior. Porque a gente já acostumou decepcionar a gente mesmo. Eu me decepciono o tempo todo, você já se acostumou, não dói mais tanto. Mas quando a gente decepciona o outro, dói. Então a gente não quer errar com o outro. A gente não se importa de errar com a gente, mas a gente não quer errar com o outro. A gente se importa muito. A gente não quer errar com o outro. Então, se comprometer com outra pessoa te ajuda a realizar aquilo que você vai fazer bem nenhum para ela, o bem é para você, mas só o fato de você ter se comprometido com ela, de que você iria fazer, ajuda você a realizar as suas metas. Então, o que você vai fazer? Escolher uma pessoa. Nossa, Raquel, não tenho ninguém que vai surgir alguém, seu marido, seu irmão, seu filho, qualquer pessoa, amiga, pode ser até uma pessoa que você não tenha muita intimidade, mas você pode dizer, posso compartilhar com você uma coisa? Você me ajuda a, de vez em quando, me perguntar como é que eu estou indo nisso? Tá? E aí você vai contar para ela quais são os seus 3 passos, qual é o seu objetivo, o que você precisa fazer, o que você está buscando, e vai dividir com ela isso, tá? E aí você vai dividir o processo também. Eu fiz, pelo menos você combina com ela, toda semana eu vou te mandar um WhatsApp dizendo como é que foi essa semana. Se eu fiz todos os dias mesmo, se eu não fiz, como é que vai ser. E ela também pode, se você der a liberdade para ela te perguntar, e aí como é que foi? Conseguiu? Como é que foi essa semana? E aí isso é extremamente importante. E aí, quando vocês podem determinar um processo, um tempo de uma meta, e quando você realizar esta meta, você vai comemorar, porque é óbvio, nós precisamos comemorar, e a gente vai falar sobre isso amanhã. Isso é importantíssimo para gerar nossa energia, para gerar a motivação que a gente precisa para não desistir. Comemorar é neurologicamente muito importante para gerar neurotransmissores, hormônios de incentivo, de empoderamento, de reconhecimento que nós precisamos para não desistir. Então, comemorar tudo. Eu falei que ia caminhar 5 minutos todo dia. Eu fiz exercício, né? 5 minutos de exercício. Acabei os 5 minutos, ou os 10, ou os 15, sei lá, porque a gente sempre passa. Vai comemorar com você mesma, vai bater no peito, vai falar, caramba, eu disse que ia fazer e fiz, eu sou foda, eu sou isso. Você vai comemorar com você mesma, porque isso gera hormônio que vai dar sensação de empoderamento para o teu corpo. E a gente se vicia nisso. A gente vicia tanto nos hormônios do bem quanto nos hormônios do mal, vamos dizer assim, se é que existem hormônios do mal. Hormônios que trazem bem-estar e hormônios que trazem mal-estar para nós. A gente se vicia nessa sensação. E aí o nosso cérebro quer mais. E aí ele fica, não, se ela fez isso e gerou esses hormônios, amanhã eu vou fazer ela fazer de novo. Eu quero que ela faça mais, porque isso é bom para mim. O seu corpo pede adrenalina, pede, né, dopamina, pede serotonina. Quando você produz isso, ele fala, opa, quero mais. E ele vai te ajudar cada vez a fazer mais daquilo, para você gerar mais daquilo e entrar naquele ciclo virtuoso de positividade e de realização, certo? Então, comemore com você e comemore com a sua guardiã, com o seu guardião também, porque aí é uma comemoração dupla, gera mais hormônio ainda. Combinado? Ficou clara essa questão do guardião? Não tenho ninguém.
Então, você escolhe alguém para você modelar, alguém para você se inspirar, não para copiar. Alguém que te inspire, alguém que já faça algo que você quer fazer, alguém que já tem um estilo de vida que você gostaria de ter. Se inspire nessa pessoa como se essa pessoa te conhecesse, como se você conversasse com ela. Se inspire. Mas o ideal é que você possa ter um guardião para você se comunicar. Mas se não tiver, só escolha alguém para te inspirar, certo? Para ser o seu modelo, a sua inspiração. Combinado? Jamais cópia, né? Nós não viemos ao mundo para ser cópia de ninguém. Mas a gente pode sim se inspirar com o sucesso das outras pessoas. Certo? Então, vamos fazer um resumão de hoje, porque amanhã tem muito mais, e amanhã que a gente vai, hoje foi só um diagnóstico. Hoje a gente fez um diagnóstico e já começamos a dar os pequenos passos, né? Esses 3 passos já vão te botar em movimento, e amanhã nós vamos potencializar estes passos, traçar um caminho mais amplo. Mas hoje a gente entendeu que o seu propósito, o meu propósito, é a gente ser nós mesmos, aquilo que nós nascemos para ser, na nossa potência máxima, na nossa melhor versão, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, naquilo que o Criador me deu, eu tenho obrigação de desenvolver os recursos que eu recebi, sejam eles quais forem. Eu tenho obrigação de desenvolver e entregar, servir ao mundo, começando por mim mesmo, porque eu faço parte do mundo, servir a mim mesma, servir aos outros ao meu redor, servir ao mundo com aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu tenho de recurso. Então, esse é o nosso propósito maior, tá? E aí, todos os outros propósitos vêm em sequência, mas o principal é esse. Seu autoconhecimento, sem autoconhecimento é impossível, né? Você ser você mesmo, você se desenvolver na sua melhor versão, você atingir os seus objetivos no nível máximo, da plenitude, de se sentir realizado, que aquilo fazer sentido para você, de você sim morar numa casa incrível, mas aquilo fazer parte de quem você é. E tem gente que mora em mansões gigantescas, mas na essência gostaria de estar morando num sítiozinho, numa casinha, numa praiazinha. E aí tá naquele lugar que não pertence à essência dela e aquilo fica desconectando, fica o tempo todo remoendo, doendo. Então é você entender que sem se conhecer é impossível trazer sentido para sua vida. Então o autoconhecimento é importantíssimo. E a gente trouxe clareza para todos os papéis que a gente desempenha, e entender que eles precisam estar em equilíbrio. Eu não posso ser só esposa, eu não posso ser só mãe, eu não posso ser só filha. Eu preciso ser tudo que eu tenho que ser, de forma equilibrada. Inclusive ser, né, dona de mim mesma, cuidadora de mim mesma, amante de mim mesma, tudo isso. Identificamos qual é o pé da mesa que estava desestruturando o restante, né, da vida, qual era aquela coisa que estava bagunçando o coreto. E aí a gente trouxe clareza para isso, já começamos a definir aí alguns passos para resolver esse desequilíbrio, né? Vamos começar aos pouquinhos. Definimos ações, né, como eu acabei de falar, pequenas ações para gerar a consistência da nossa mente. Para nossa mente entender que a gente mudou o disco, que a gente virou o lado, que agora a gente não desiste mais, que agora a gente diz que faz e faz, certo? Esse é o objetivo dessas ações. E escolhemos o guardião que vai nos acompanhar, que vai comemorar com a gente, que vai nos cobrar, que vai nos incentivar, que vai estar junto ali, que vai ser o nosso compromisso, né? O nosso comprometimento, que tem que começar comigo. Eu preciso me comprometer comigo mesma, claro, mas estar comprometido com o outro potencializa esse compromisso, firma, faz com que ele seja mais intenso, mais firme mesmo, né? Que você possa realizá-lo com mais facilidade, certo? E amanhã a gente vai, então, traçar o caminho e começar a caminhar de verdade, com consistência, com detalhamento, com bastante clareza do que te faz desistir e que amanhã não vai fazer mais. Você vai ter completa clareza e domínio disso que te atrapalha, certo? Então, vamos ter clareza, vamos gerar motivação e energia, vamos definir uma meta consistente e começar a caminhar. E assumir o compromisso, que amanhã você vai assumir o compromisso de papel passado com a sua meta, com a sua vida, com a sua felicidade, com você mesmo. Certo? E tem mais, né? Amanhã vão ter surpresa, amanhã vai ter um monte de coisa bacana, mas eu só conto amanhã, porque aí não, senão eu estrago surpresa para vocês. Tá bom? Vai ter sorteio amanhã. Quem vai estar presente aqui online vai ter sorteio também. Combinado, meninas? Então, até amanhã. Como é que foi hoje antes da gente ir? Eu quero que vocês coloquem no chat ou falem para mim de tudo que a gente
vocês viram, ouviram e fizeram hoje, o que foi mais importante, o que valeu mais a pena desse momento daqui. Se você pudesse tirar uma coisa, o que valeu mais a pena desse momento aqui comigo? Fala aí para mim. Escreve ou fala, me ajuda com isso. Querer começar de novo. Isso é o que vale mais a pena, Tânia? Energia, força para recomeçar? Então, bora. Então, bora recomeçar. Recomeçar de uma vez por todas, sem desistir. Certo? Uhum. Combinado? Pronto. Combinado. Mais alguém quer compartilhar aí o que valeu a pena? Quem quiser compartilhar comigo, acreditar que é possível. Sempre é, né, Rúbia? E acreditar é importante. Porque sempre é possível, mas às vezes a gente perde um pouquinho a confiança em nós mesmas, né? A gente tá, é aquilo que eu falei, aquele padrão de desistência tá tão enraizado que toda vez que a gente começa alguma coisa nova, a gente mesmo já fala, tá, será que dessa vez vai? E a gente não confia mesmo na gente, né? E aí a tendência de degringolar é muito grande. Então, acreditar que é possível, que você pode ir lá e fazer, eu acredito em vocês. Vocês não têm noção do quanto eu acredito em vocês. Provavelmente muito mais do que vocês mesmas acreditam. Porque eu vivi isso. E eu vivi um fundo do poço terrível. Eu era a crença em pessoa, eu era a limitação em ser humano. E eu consegui. E eu já vi muitas outras mulheres conseguirem. E eu tenho certeza que vocês conseguem também. Eu tenho certeza absoluta. E eu vou ver e vou viver este momento com vocês e com muita alegria, com muita gratidão, com certeza. Obrigada, Thaisa, obrigada. Gratidão a vocês por estarem aqui comigo. Vocês fazem parte da minha missão de vida, é por isso, é por vocês, é por este momento, é por momentos como esse que eu estudo, que eu trabalho, que eu me desenvolvo, que eu me empenho, porque isso alimenta a minha alma. É eu ocupando o meu lugar no mundo. Eu preciso disso, então gratidão a vocês também. Despertar para dar os primeiros passos. Exatamente. Toda caminhada, toda maratona de 42 quilômetros começa com o primeiro passo, né? Ninguém acorda hoje e fala assim, vou lá correr 42 quilômetros e sai correndo. Não é assim, né? A gente começa caminhando, daí um pouquinho vai dando um trotezinho, daí um pouquinho corre 1 quilômetro, e daí a gente vai chegando lá. Mas para a gente chegar lá, a gente precisa começar. No ritmo que der. Tem gente que começa um pouco mais acelerado, tem gente que começa um pouco de mais devagar. O importante é você não se comparar com ninguém. Se compare consigo mesma. Ah, obrigada, Thaisa. Você vai conseguir, tenho certeza. Todos nós somos luz. E nós temos que brilhar, brilhar. Quando eu brilho, você brilha, nossa luz ilumina o mundo e a gente precisa dessa luz. Eu preciso da sua luz, preciso da luz da Tânia, da Rúbia, da Thaisa, da Lu. Preciso da luz de vocês. A minha vida fica mais iluminada quando vocês brilham. Então, brilhem, por favor. Brilhem. Você se emocionou aqui? Que espero que seja uma emoção boa. Bom, compartilha. Quem puder, de coração agora, vocês já são minhas mentoradas, vocês sabem disso, o quanto que o nosso depoimento motiva outras pessoas, porque eu sou a profissional. Então, fala assim, para ela é fácil, ela já está lá, né? O quanto vocês que estão no caminho, que estão na jornada, quanto que a fala de vocês empodera outras pessoas para falar, poxa, eu também vivo isso que ela está vivendo, eu também sinto essa dor que ela está sentindo, e se ela está fazendo, eu posso fazer também. Então, vai lá no grupo, dá uma motivada na galera, coloca lá um pouquinho do que vocês acharam da aula de hoje, que vai motivar quem não pôde estar presente aqui, vai se esforçar um pouquinho para estar presente amanhã, para assistir a aula que vai ficar gravada. Tá bom? Emoção boa, que bom, que bom. Fico muito, muito, muito feliz. Ó, grande beijo para vocês. De verdade, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Minha turminha, adoro. E estou muito, muito feliz de vocês estarem aqui comigo. E amanhã tem mais. Quero vocês todas aqui. Traga a galera que não veio. A jornada a cada dia não é fácil, mas também não é impossível. De jeito nenhum é impossível, tá? E pode se tornar mais fácil. A gente só precisa entender. Às vezes a gente pega um caminho, às vezes o caminho certo está na nossa cara, mas a gente insiste e dá aquela volta, né, para chegar no mesmo lugar. Mas isso é o quê? Falta de autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu consigo entender melhor as coisas, eu consigo fazer escolhas mais assertivas, errar menos. A gente vai continuar errando, né? Senão a gente não estava aqui nesse mundo. A gente veio aqui para errar, para acertar, para aprender, para evoluir. Mas a gente erra menos, a gente sofre menos, a gente causa menos dores a nós mesmos. Mas para isso a gente precisa se conhecer. Autoconhecimento é fundamental. Não tem outro caminho.
Um cheiro grande. Eu adoro esses nordestinos, gente. Um cheiro para você também. Né? Um cheiro. Uma volta danada. Vão encurtar o caminho. Beijo para vocês. Tenham uma excelente noite e até amanhã. Tchauzinho.